participação de todos os irmãos, né? This call is now being recorded. Estão participando aqui nesse momento, cada família aqui representada. Então, hoje a gente vai estudar o livro de Juízes, e se der tempo, tá, irmãos, a gente vai também alavancar para o livro de Ruth, para tentar fazer os dois. Eu tenho certeza que vocês leram o livro de Juízes, tirando o Rubens e o Genésio. Bom, o Genésio acho que já leu também, mas o Rubens, que é Café com Leite, e a Vera Regina, mas os demais já, creio que já leram. Então, é um livro olhando de toda a Bíblia, é um livro bem complexo. Ele se equivale também aos períodos daqueles reis de Israel, tá? Pela questão dessas pessoas que eram levantadas. Então, daqui a pouco eu vou fazer a apresentação, mas antes disso, eu vou pedir para vocês o texto o resumo do livro de Juízes, está no capítulo 2, tá? Vocês podem anotar, circular e com lápis, verso 16 ao 23. Capítulo 2, verso 16 ao 23. Aí eu vou fazer a leitura, aí vocês podem anotar, se tiverem papel e caneta aí, ou circularem a lápis na Bíblia de vocês. Então o Senhor suscitou juízes que o livraram das mãos do que os atacavam e roubavam, né? Vocês estão vendo aqui que o verbo está na terceira pessoa, atacavam e roubavam, né? E não diz quem, ou seja, todos aqueles que iam contra Israel. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, falando de Israel. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram. Seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Indo para frente, verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes com os seus gemidos, por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles, né, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou aquelas nações, que aquelas nações ficassem, e não as expulsou, nem entregou nas mãos de Josué. Então, o verso 4 também do capítulo 3 vai dizer o seguinte: estes ficaram por meio deles. O Senhor pôs Israel à prova, né, para saber se daria ouvido aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais, por meio de Moisés. Então, assim, essas nações, como eles não obedeciam a Deus, Deus deixou essas nações no meio deles, tá? Então, a gente vai ver que é uma situação do próprio Deus faz, e principalmente para ver se eles eram fiéis a Deus. Aí agora a gente vai apresentar aqui o Data Show, vamos colocar aí o PPTX, né? E vou compartilhar com vocês, e aí se porventura eu falar muito rápido, daí vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper também. Aí eu vou fazer a apresentação do livro, tá? E aí deixamos as perguntas, se vocês puderem deixar as perguntas para o final, daí esse livro é bem emblemático, né? E depois eu vou fazer uma aplicação, principalmente dos últimos 3 capítulos. Então, o livro de Juízes, o livro é anônimo, não tem autoria. Como a gente vê aqui, a tradição judaica atribui a Samuel, por ser uma evidência interna, né, indica que o autor viveu logo após esse período. Então, quem defende essa posição diz que Samuel se encaixa nessa qualificação. Todavia, a posição contrária, que diz que não foi Samuel que escreveu, e sim alguém posterior a Samuel,
que viveu na época dos reis. Por quê? Se a gente olhar o versículo-chave, irmãos, aí vocês podem notar, é o 17:6 que está ali, é o 18:1 e 21:25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava correto. Então, esse versículo vai se repetir. E aí, o que dá a entender é que o autor ele tem uma noção que o rei, se tivesse rei em Israel, o que aconteceu? O povo não ia fazer o que achava, o que era correto. Lembrando lá, lembram de 1 Samuel 8, inclusive eu coloquei o verso ali do 1 ao 9, quando os anciãos chegaram a Samuel e falaram, ó, seus filhos, Samuel, não andam nos seus caminhos. Os filhos deles era Abia e Joel, né? Não andam nos seus caminhos, ao contrário, eles fazem o que não é o correto. E aí, quando eles falaram para Samuel que ele tinha que instituir um rei para Israel, assim como as outras nações, o que Samuel fica indignado? Ele não fica indignado por causa dos filhos que eram errados, né? Incorretos, mas ele fica indignado por causa do Senhor, porque, na verdade, quem era rei de Israel sempre foi, era, e sempre será, o próprio Deus. Lembrando disso, a gente tem aquele texto maravilhoso de Lucas 1, não 37, né, que para Deus é nada impossível, né, mas eu troco o verso 37 pelo verso 33, que diz o seguinte, né, e ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim, falando a respeito de Jesus. Então, aí quem é contrário a essa posição usa esse texto do capítulo 8. A data desse período aqui da escrita, vamos aumentar ali, tá, entre 1045 a 1000, então vou colocar de 1100 a 900 antes de Cristo, tá? Então, o período de juízes, a gente vai ver, são no mínimo 350 anos. A gente vai ver depois ali com os juízes, que vai desde a morte de Josué, que iniciou o primeiro juiz. E o primeiro juiz seria o Sangar ali, a gente vai ver isso no capítulo 3, e o último juiz não está nem no livro de juízes, né? O último juiz é Samuel. Então, voltando lá à questão do texto-chave, vocês anotaram, que é o capítulo 2, verso 16 ao 23, e o versículo-chave a gente pode deixar Juízes 17:6, tá? Juízes 18:1 e o 21:25, que os textos se repetem. Tranquilo, irmãos? Agora a gente vai ver um comparativo entre Josué e Juízes. Aí faço um gancho com vocês aqui o seguinte. Qual que foi o maior problema de Josué? O maior problema de Josué, a maioria dos comentaristas vai dizer também, que ele não deixou um sucessor. Moisés deixou um sucessor, que foi Josué, e Josué não deixou um sucessor. Exemplo disso a gente vê Elias deixando o sucessor Eliseu, e a gente também não vê Eliseu deixando sucessores. A gente vai ver isso com Samuel também. Samuel não deixa sucessor. Então, assim, o que tem isso qual que são os ensinamentos principalmente dessa questão? Que a gente, em que pese tenhamos esse relacionamento com Deus, nós sempre temos que deixar sucessores, ensinar as pessoas que sempre estão com a gente. Não só as pessoas que se convertem, mas principalmente os da nossa família, né? Como filho, sobrinho, parentes mais próximos, tranquilo? Então, a gente vai ver agora o próximo quadro, a gente vai ver aqui a diferença entre Josué e Juízes. Então, a gente vê aqui no quadro de Josué, vitória, Juízes sempre derrota. A gente vai ver o período cíclico do livro de Juízes. Em Josué, liberdade, em Juízes, escravidão. Por quê? O povo era escravizado, pisava na bola, aí gemia, chorava, Deus tinha misericórdia e enviava os juízes. No livro de Josué a gente vai ver fé, várias batalhas eles tiveram, começando em Jericó. O autor sagrado vai falar que ele teve 30 batalhas, né? Aí em Juízes já descrença, a gente vai ver progresso no livro de Josué, no livro de Juízes retrocesso, no livro de Juízes obediência, no livro de Josué, obediência, no de Juízes, desobediência. Eles só eram obedientes quando tinham um juiz. Aí saía esse juiz e eles viravam a casaca, faziam o que queriam.
Aí em Josué, visão celeste, juízes, visão mundana, do dia a dia. Josué, alegria, festa. No livro de Juízes, tristeza. No livro de Josué, força, né? No livro de Juízes, fraqueza. No livro de Josué, unidade, todo mundo era unido. No livro de Juízes, desunião. Isso aí a gente viu, e aí a gente vê isso aí no capítulo 18, que seria o apêndice, depois eu vou falar dele, do 18, 19, 20 e 21, que a gente vai focar um tempo maior nesses últimos capítulos. A gente vai ver, começando com Dan, depois a tribo de Benjamim. E no livro de Josué, o que eu acabei de falar para vocês, a liderança. Lembram quando Josué fala ali no capítulo 24? Escolhei, pois, quem vocês vão querer servir. Porém, eu e minha casa serviremos o Senhor. E aqui no livro de Juízes não tem uma voz de comando. Quando levantava-se um juiz, ele era obedecido, seguido, mas quando ele morria, e o texto não fala quando ele era deposto, mas quando ele morria, o povo perdia essa noção, essa referência. Então, o livro de Juízes, análise literária do livro, ele pode ser dividido em duas seções, tá? Do 1 ao 16, narra as guerras de libertação que começam com a derrota dos cananeus e termina com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão. Mas do capítulo, na verdade, o capítulo 3 mesmo que vai narrar, que seria o primeiro juiz, que foi Otoniel, e o 16, do 3 ao 16, que seria Sansão. E do 17 ao 21, irmãos, que seria esse apêndice. Eles são conhecidos, não se refere aos capítulos anteriores, né? Esses capítulos são enxergados como um tempo quando não havia rei Israel. Esses versículos que eu citei para vocês ali. O interessante aqui, não sei se vocês já tinham estudado a respeito, o livro de Ruth, ele fazia parte do livro de Juízes, mas no ano 480 ali, ele foi 450, né, ele foi removido para se tornar um livro próprio. Aí depois eu vou contar eu vou tentar, se der tempo ali no livro de Ruth, para falar o porquê dessa divisão, tá? Então, onde que a gente vai achar essa informação? Em Flávio Joséfo, que é o escritor, um dos maiores escritores judaicos, né, que escreveu Antiguidades Judaicas em 3 volumes. Então, a gente vai passar para o próximo, a estrutura do livro. Lembra que eu falei para vocês ali a estrutura cíclica do livro? Ele na verdade, o livro ele fica circundando, tá? A gente vê o pecado, quando eles pecam. Aí, quando eles pecam, o que Deus fazia? Deus liberava o povo, né? Então, querem pecar? Pequem, só que o pau quebrava nas costas deles. Aí tinha, principalmente os midianitas, né, que oprimiam muito eles. E todas as nações contrárias lá que não gostavam de Israel. E depois tinha o clamor por ajuda divina, a resposta de Deus enviando o libertador, e o texto-chave dessa estrutura cíclica é o livro de Juízes. Então, irmãos, a minha pergunta que eu vou fazer já de partida para vocês. Como que Deus falava nesse período de quase 400 anos? Vocês pararam para analisar? Para aqueles que já leram esse livro? Então, eu vou dar a minha resposta. Como foi a pergunta, hein? A pergunta é a seguinte: como que Deus falava nesse período desses quase 400 anos? Como que ele falava com o povo? Os profetas mesmo? Ele usava os próprios profetas ali, os juízes? Então, assim, tanto o Jefico quanto o Chester lá falaram dos profetas. Interessante que a gente vai encontrar a menção somente a um profeta no capítulo 6. Se quiserem anotar lá, depois leiam o capítulo 6, tá? Deus falava com eles, irmãos, diretamente nesse período. E não fala, na verdade, a resposta do Jefferson não está errada, porque Deus usava os juízes para libertar o povo, mas para falar, ele falava diretamente com o povo. E um outro episódio marcante no livro de Juízes são as aparições do anjo do Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 2, a gente vai ver isso no capítulo 6,
a gente vai ver isso no capítulo 10, a gente vai ver isso no capítulo 13, lá com Manoá, né? Com Sansão. Então, o anjo do Senhor é ali, o anjo com artigo definido, a maioria dos comentaristas diz que é o próprio Jesus encarnado em teofania, tá? Então, ele falava, então anotem que Deus falava com o povo diretamente. Quando o povo clamava, Deus falava. Depois, leiam o livro de Juízes com calma, e a questão do profeta, só um profeta, e Deus levantou um profeta, vocês vão ver isso no capítulo 6. Mas é diferente dos outros livros, que principalmente a partir do livro de 1 Samuel, vocês vão ver que Deus começou a falar com Samuel, lembra? Então, Deus usava Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta. E aí, a partir dali, Deus começou a falar por meio de profeta, tá? A partir de Samuel. E aí, lembram que o próprio Eli não distinguia mais a voz de Deus, porque a fala do Senhor era rara lá naquele tempo, o povo tinha se afastado totalmente de Deus. Então, nesse tempo aqui de quase 400 anos, Deus falava com o povo diretamente. Isso aí, depois dê uma lida bem com calma no capítulo 2, tá? No capítulo 2 e no capítulo 6. E aí, mais Deus usava os juízes, tranquilo? Agora a gente vai ver a tabela dos juízes e eu vou passar duas informações que não estão nesse quadro. Então, entenderam, né? Então, no livro de Juízes, nesse período, Deus falava diretamente com o povo, com todos, tá? Principalmente para pegar no pé deles e falar, vocês se desviaram do meu caminho, então eu vou matar todos vocês. Aí eles clamavam, Senhor, igual aquele filho, né? Pai, não vou fazer de novo. O Thales, Nicolas, Laurinha e todas as que Arthur, né? Não, pai, não vou fazer de novo. E aí o pai, cheio de misericórdia, né? Então tá bom, né? Então fica ali de castigo na sala um pouquinho. Eita, glória. E aí Deus fazia a mesma coisa com eles, só que eles eram castigados. Então a gente vai para a tabela dos juízes, tá? Os destaques, né? Essa questão cíclica. Então, a gente vai ver a depravação. Olha os versos sobre a depravação no povo, né? 3:7, 3:12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1. Permeia, irmãos, permeia todo o período do juízo. Interessante, né? Que o período do juízo começa com o Otoniel no capítulo 3, vai até Juízes 13 ao 16, que fala da história de Sansão. Aí vem a disciplina, logo em seguida, né? O capítulo, vocês podem ver, vem depravação, aí já vem disciplina, logo em seguida, vocês podem ver. Vocês podem ver, 3:7 vem 3:8, né? A disciplina, 3:12 a 14. Depravação, 4:1, 4:2. Continuando, né? Depravação, 6:1, 6:2, da disciplina. Depravação, 10:6, 10:7, 9. O verso seguir já vem a disciplina, já era na hora. Então, imagine se acontecer isso hoje, né? Hoje é muito mais graça de Deus, muito mais graça, porque muitas vezes nós mesmos, erramos, né? Muitas vezes, e Deus é muito misericordioso. Aí no verso seguinte, vocês podem notar ali, vinha o desespero. O pessoal chorava, lamentava, né? Pedia misericórdia de Deus, e depois aí Deus mandava juízes, né? Aí vocês veem ali também o último, que é o desafogo, que Deus pegava e então já que vocês clamaram por misericórdia, eu vou enviar um juiz. Então, por isso que o livro é cíclico, né? Ele fica andando em círculo. O povo se depravava, vinha a disciplina, depois eles se desesperavam e depois Deus mandava um libertador. Então, depois vocês anotem esses textos aí para vocês lerem com calma, tá? O período aqui, então, que a gente vai ver, há autores que colocam que o período é maior, tá? Tem autores que colocam que é 360, tem outros que colocam 380. Eles contam todos os interregnos também, né? Mas a maioria dos comentaristas vai dizer que são 350 anos. Então, somando as sucessivas enumerações de período de opressão e livramento, que vai desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. Então, como eu falei para vocês, o início é no capítulo 3, com Otoniel, que é o primeiro juiz, e termina no 16 com Sansão. Todavia, o último juiz é Samuel, que inicia seu ministério no capítulo 1 de 1 Samuel e termina com a morte do profeta no capítulo 25 desse livro.
E aí ele já tinha ungido Saul como rei, lembra no capítulo 10 de 1 Samuel? Saul assume praticamente no capítulo 11 e 12 e já cai no capítulo 15, né? No capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel unge Davi. No capítulo 17 tem aquela situação de Golias, e ali, naqueles capítulos a seguir, Davi foge de Saul durante os 10 próximos anos. E ele vai, na verdade, começar a reinar só a partir do capítulo 1 de 2 Samuel, quando Saul morre no capítulo 31 de 1 Samuel. Então, ele leva 10 anos depois de ungido o rei. E aqui a gente vai ver, o próximo slide, vai falar sobre os juízes, tá? Então, a gente vai ver ali a questão dos juízes, né? O tempo, tá? De reinado. A gente vê ali o primeiro, né? 8 anos. A opressão, aí a gente vê o primeiro juiz ali, Otoniel. Aí esse quadro está bem detalhado, né? Israel serve os moabitas por 18 anos. Depois, segundo juiz Eude, escolhido por Deus, né? E esse fala que Deus, o Espírito de Deus, se apoderou dele. Não são todos que têm essa expressão, tá, irmãos? Então, segundo o juiz, o Jefté também fala, segundo o juiz Eude. Então, aí você olha ali, mas 80 anos, mas não é muito tempo que o cara reinou, que o cara foi juiz. Então, se vocês quiserem anotar, a tradição vai dizer que Eude viveu 101 anos, tá? Se vocês quiserem anotar, a tradição diz que Eude viveu 101 anos. Então, depois a gente vê Sangar, né? Que é o capítulo 3, verso 10. Ele é o que, na verdade, vai falar menos esse juiz Sangar. Irmãos, agora também algo que não está nesse quadro é que os juízes são, assim como os profetas maiores e menores, os teólogos também dividem os juízes em juízes maiores e juízes menores. Então, os juízes maiores são os que reinaram com mais tempo. Por exemplo, Otoniel, Eude, tá? Débora, o Tola ali, todos aqueles juízes que Jair, todos esses juízes que reinaram por mais tempo, eles são os juízes, na verdade, os juízes maiores. E os menores são os que, por exemplo, Sangar, e os que tiveram um breve relato, um breve período de tempo julgando. Um outro detalhe também, tá, que não está nesse quadro, o Abimeleque, ali depois do quinto juiz, ele domina sobre Israel por 3 anos. Então, ele não está como juiz ali, tá? Ele era um dos filhos de Gideão. Então, ele domina sobre Israel. Então, ele não é considerado, para a maioria da doutrina também, como juiz, porque ele não julga, ele apenas domina, ele oprime o povo. E a voz que capitaneia esse termo, uma delas, né, é o do professor Gusso, que é professor da Fabapar aqui em Curitiba. Ele fala que não só Abimeleque não é juiz, como também Sansão. Ele fala que, embora Sansão, vocês vão ver ali que ele julgou por 20 anos, mas ele fala que Sansão, que é o 12º juiz ali, que ele não se compara a juiz. Não só ele, né? Alguns outros comentaristas também vão dizer. Porque Sansão, na verdade, ele não livra ninguém, Israel da mão de ninguém, embora tenha aquele período ali que ele lutou contra os filisteus, mas vocês vão ver nos demais juízes, vocês vão ver que eles lutam com os inimigos de Israel, e aí eles expulsam esses inimigos, e a terra, aí vocês vão ver, e a terra ficou em paz por 40 anos, e a terra ficou em paz por 23 anos, e a terra ficou em paz. Vocês vão ver na sequência da morte de cada juiz. E a gente vai ver ali também, aí está colocado Eli, que reinou por 40 anos, tá? 13º juiz, e Samuel, que reinou ali por 5 anos, tá? Essa tabela ali está englobada todos os juízes, né? 349, então vocês vão ver ali a opressão 111 anos, e o período maior, por isso que eu falei para vocês no início, né? Não seria os 350.
e sim os 455 anos. Então, o correto seria falar entre 350 a 450 anos. Tempo demais, né, meus irmãos? Tempo demais. Então, a gente tem ali, quando termina, na verdade, quando o próprio Samuel, ele assume, né, a questão da magistratura e começa a legislar, tá? E aí, a partir dali, que ele unge o rei, que em tese, né, em tese, o negócio começa a ficar mais calmo, porque o rei, o próprio Samuel fala isso no capítulo 12, né, quando ele dá aquele sermão no povo lá, ó, se vocês instituírem um rei sobre vocês, ele vai pegar os seus filhos para ir para o exército vai pegar suas filhas, aí ele vai se apoderar dos bens de vocês, e mesmo assim, o texto, o autor sagrado vai falar que o povo não deu bola a Samuel e quis um rei para eles. O próximo slide, a gente vai ver, então, o papel dos juízes. O papel dos juízes. Então, quem eram, como eram, o que faziam esses juízes? Então, será que os juízes são como esses juízes de hoje? Faziam vestibular, depois faziam curso de direito? Hein, Rubão? Eles faziam faculdade? Não, esses juízes, eles eram, ali vocês estão vendo em negrito, né, no PPTX, eles eram escolhidos por Deus, tá? Não tinha, em tese ali, não tinha o nepotismo, o descendente, na verdade, julgaria. Exemplo disso que deu errado foi tanto com Eli como com Samuel, tá? Então, eles eram escolhidos por Deus. Os juízes, eles eram denominados, irmãos, a gente vai ver ali no capítulo 3, verso 9 e verso 15, de Salvador. Então, como eu falei ali, não era uma dinastia, assim como os reis, né, que passava de pai para filho, principalmente no reinado do sul, com Davi, e era uma promessa, né, da dinastia davídica. Então, a diferença também, queridos, é que o Espírito Santo descia para dar poder ao juiz, a fim de que pudesse lidar com uma situação em particular. Aí eu coloquei um exemplo aqui e depois eu vou explicar esse exemplo ali a hora que eu falar sobre o apêndice do livro, tá? Que a gente vai se deter um pouquinho mais. Então, eles eram escolhidos por Deus. Anotem esse termo, escolhidos por Deus. Então, se eles são escolhidos por Deus, não é porque ele está na família, isso aí eu vou dar o exemplo depois, que ele também é escolhido por Deus. E esses juízes eram indivíduos controlados pelo Espírito Santo, que em tempos de emergência nacionais liderava Israel na guerra, tá? Então, especificamente para isso, eles lideraram Israel na guerra. A questão era a libertação nacional da opressão, não diferente de hoje, né? Diferente de hoje. Graças a Deus, a gente aqui, pelo menos aqui na América, né? Nós vivemos na América do Sul, vivemos num país tranquilo, calmo e sossegado. Lá não. Lá eles estavam brigando ainda por espaço. Eles tinham acabado de se instalar na terra deles lá, né? Tanto é que a gente vai ver Dan nem tinha terra, a gente vai ver isso no capítulo 18, tá? De Juízes. Aqui a gente já vai entrar nesse detalhe. Então, uma vez que, tendo livrado da escravidão de algum poder estrangeiro opressor, continuavam a liderar na paz. Lembram de Tolstói, né? Guerra e Paz, ou do grande irmão lá, 1984, se você quiser a paz, faça a guerra, que acontecia nessa época ali. Então, eles funcionavam como magistrados, tanto também como militares civis. E eles convidando 2 ou mais tribos para uma ação conjunta. Diversos juízes pavimentavam o caminho para a união das 12 tribos na monarquia futura. Essa citação a gente tem do professor Shedd. Aí a gente vai dar uma olhada apenas em alguns juízes, tá, irmãos? Não vamos entrar em todos, porque são como a gente viu no quadro ali, são 14. Então, alguns dos principais, nessa análise literária, a gente vai ver Eude, né? Omite o fato dele ter sido investido com o Espírito Santo. A gente vai ver também Débora. Seu juizado suscita questões sobre o fracasso da liderança masculina em Israel. Por que, irmãos, fracasso da liderança masculina em Israel? Porque, principalmente no Oriente, vocês conhecem, né? A questão do patriarcado era forte, tá?
Então, o homem é considerado coluna do lar. A mulher, infelizmente, à época lá, era considerada só como res, né, do direito romano, como coisa. A gente vê isso nos exemplos, que isso aí eu já citei para vocês, que a mulher, o depoimento dela valia só como meio testemunha, tá? Então, tinha que ter 2 mulheres para ter um testemunho verídico. E muitos outros exemplos, tá? Então, eles falavam do fracasso da liderança masculina e Deus suscitou Débora. Irmãos, para o nosso Deus não existe. A gente vai ver isso depois em Efésios, né? Paulo falando que não é homem, não é mulher, não é bárbara, não é cita, não é gentil, não é judeu, não é ninguém. Para Deus, todos somos iguais. Tanto é que temos que agradecer muito esse nosso Senhor Jesus, que fez essa, principalmente que trouxe essa igualdade. Isso aí vocês vão ver na história, tá? Que trouxe essa igualdade, principalmente da mulher. Então, vocês veem hoje, inclusive lá nos países do Oriente, até hoje, a mulher, ela é oprimida, tá? Graças a Deus aqui não. Então, aí, o comentarista, né, que fez, ele fala dessa questão da fraqueza da liderança masculina. Aí, só que a gente vai ver na mesma batida, né, tanto Baraque quanto Cícera, né, aquele general, perderam a glória que eles eram destinados para uma mulher. Daí eu coloquei aqui Débora, mas não é Débora, tá? É o texto ali dele que fala de Débora, mas é Jael que matou Cícera, lembra? Na verdade, ela deu uma martelada na cabeça do cidadão, né? Com uma estaca, tá? Então, aí o próximo a gente vai ver Gideão. Gideão é um homem complicado. A gente vai ver que são necessários 3 milagres para convencê-lo a aceitar a sua vocação. E o próprio anjo do Senhor aparece para ele, daí ele fala, minha tribo é a menor e eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Então, esse exemplo a gente tem, mas eu não tenho condição, irmão. Eu não consigo fazer exposição, não consigo pregar, não consigo falar, não consigo orar, não, irmãos. Deus vocacionou todos nós. O Espírito Santo está em todos nós que aceitamos a Ele e seguimos a Ele, servimos Ele, não só como nosso Salvador, mas nosso Senhor. Então, é Ele que nos capacita. O Gideão foi da mesma forma, né? Mas então, aí ele coloca lã, não, se tiver molhado eu vou. Daí agora, do outro dia, não, agora se tiver seco eu vou. Daí o anjo fala, não, então pega teu servo e vai até lá, o arraial lá dos midianitas, aí vai com... O nome do servo dele é legal, né? O mais legal de todos. Pura, o nome do servo dele. E aí vão, e eles vão ver que na verdade, Deus estava com eles mesmo, tá? Então, voltando, dando mais uma pincelada em Gideão, a gente vai ver ali, irmãos, no capítulo 6, no início, que quando Deus fala assim, que ele chama Gideão, né? E aí ele fala do povo, daqueles que tiverem com medo, que voltem para casa. Primeiro ele vai falar, né, que se fosse com toda aquela multidão, eles iam falar, não, mas nós derrotamos, né? Nós derrotamos os nossos inimigos. Aí Deus faz o quê? Então, os que tiverem com medo, voltem para casa. Aí Gideão faz esse apelo, no capítulo 6, e vocês vão ver que dali voltou 22 mil embora. Irmãos, mas será que Deus falou isso de graça? Lembram aí anotem depois também, para ler Deuteronômio 20, falando que se tivesse um soldado que tivesse com medo, era para tirar ele das fileiras e mandar ele embora. Por quê? Porque ele poderia contaminar todos aqueles em suas voltas, tá? Exemplo disso, lembram de Paulo lá em 1 Coríntios 5, falando que o pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se tem alguém que está, que pode contaminar os outros, né? Então é melhor afastar esse irmão. E o que Paulo manda fazer com aquele cidadão? Ele manda excluir, manda para disciplina, tá? Porque ele poderia levedar toda a massa. Então, o próprio Deus usa, ele não fala aqui, mas ele usa praticamente, indiretamente, o texto de Deuteronômio, falando que se tivesse alguém com medo, era para mandar embora. Depois,
Porque, irmãos, lembram da época de 1 Samuel 13, lá também com Jonatas, o próprio Jonatas, quando ele sobe lá naquela trincheira, ele mesmo fala, né, que não importa para o Senhor, ele pode salvar com poucos ou com muitos. Então, Deus poderia salvar essa galera aqui com os 22 mil, né, que foram embora, ou com os 300, ou com os 100, ou só com Gideão. Deus poderia fazer isso, Deus pode fazer, ele é todo poderoso. E o interessante daqui é que ele divide essa galera ali de 300 que teve em grupo de 100 cada, né? Então, o que os comentaristas também vão dizer quando o povo se amedronta, né? Que eles pegam aquelas tochas, eles vão dizer que quem tinha tocha era só um comandante de 1000. Então, comandante de 1000 por 300, ele, tem 300 mil homens contra nós. E aí, por isso que eles fugiram. Isso aí vocês vão ver só em comentários, tá? Fugiram não, eles mesmos se mataram, né? E Deus trouxe a vitória. O próximo ali é o Jefté, movido por interesses próprios, faz um voto desnecessário. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Essa questão do voto, se ele, aí no final, se na verdade esse voto, ele sacrificou a filha, ou se não sacrificou, mas o interessante é que ele é falado sobre ele, esses 3 últimos aqui, em Hebreus, capítulo 11, né? Falando dos heróis da fé. E por último é Sansão, nazireu desde o ventre. Lembra, irmãos, que Deus falou não só para Sansão, mas para os pais de Sansão também. Não se chegar à bebida, tá? Imagine. Então, eu não posso beber, tá, irmãos? Se eu fosse um nazireu de Deus, eu não poderia, e nem a nenhum tipo de bebida forte. Por quê? Porque eles eram consagrados a Deus. Lembram também dos recabitas, lá em Jeremias? Que Jeremias fala dos recabitas? Então, da mesma forma, então Sansão era nazireu, ele não podia se aproximar de bebida forte, nem o tipo de bebida, né? Não poderia cortar o cabelo, a gente vai ver isso no número 6, né? Ele não poderia fazer nenhum tipo de tocar em cadáver, não poderia fazer nada. Só que ele já começa mal, né? Casou com uma filisteia, e aí vocês vão ver, né? Aí o texto vai dizendo que ele foi descendo tanto literalmente quanto espiritualmente. Aí, por último, foi traído por Dalila, ele traiu-se por ele mesmo, tá? E perdeu também sua força, né? Praticamente traiu o próprio Deus, que tinha chamado ele. Então, para encerrar, vocês lembram a situação também de Sansão? Há uma pergunta, né? Será que Sansão se suicidou? Se ele se suicidou porque ele morre, né, e o autor sagrado vai falar lá no capítulo 16, que ele leva muito mais gente do que ele matou em toda a vida, né, que Deus queria matar a galera lá. Então, isso aí também a gente pode falar no final. Então, os juízes foram fruto do contexto em que viviam, tá? Nesse contexto desses 350 a 450 anos. Então, concluindo, irmãos, a questão do livro do Juízes foi rápido, né? Fomos rápidos, então vamos ver se conseguimos também falar sobre o livro de Ruth. Mas aqui eu vou dar uma paradinha maior. Então, 2 histórias são acrescentadas ao livro de Juízes. Então, vai do 17:1 ao 21:15, na forma de um epílogo, como se fosse um apêndice. Então, tem autores que vai falar que, na verdade, autores que vão falar que esses 4 capítulos finais foram colocados depois, mas não, é pelo mesmo autor, tá? Inclusive, esse período aqui está dentro do período dos juízes, tá? A maioria dos autores vão confirmar isso. Pegando quem? Pegando pelo Augusto, pelo Wiersbe, MacArthur e outros que eu dei uma analisada, tá? Outros autores. Então, o propósito desses apêndices não é estabelecer um final ao período dos juízes, mas descrever a corrupção religiosa e moral existente nesse período. A primeira história ilustra a corrupção na religião de Israel. Mica estabeleceu em Efraim uma forma pagã de culto ao Senhor, a qual foi adotada pelos danitas, né, pela tribo de Dan, quando esses abandonaram o território que lhes coube por herança e migraram para o norte de Israel. Irmãos, se você puder abrir sua Bíblia no capítulo 17 de Juízes, tá? Então, eu vou passar rapidamente. O verso 1, vou falar sobre alguns versos, tá?
desse capítulo. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. O nome Mica parece com um H no final, quem é como o Senhor. Imagine, mas quem é como o Senhor, o nome Mica, que ironia, né? Aí a gente vê ali, as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu peguei. Então o texto fala, né, começa citando que 1.100 moedas foram furtadas, roubadas, né? Imagina, irmãos, furto com abuso de confiança, o próprio filho furtar a mãe. Então, o Isbe vai falar aqui, irmãos, que ele transgrediu 7 dos 10 mandamentos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, aí pula, né? Porque ele guardou o sábado aqui, né? Pula o quarto, vai para o quinto. Então, ele transgrediu 7 dos 10. Aí, indo para frente. Então, a mãe lhe disse, quando ele percebe que a mãe amaldiçoou, e a maldição para o povo oriental é forte, tá? É uma coisa, aspas, que para eles pegava, eles eram muito supersticiosos. Por que ele devolveu? Só por causa da maldição. O que a mãe dele faz? Da minha parte, então, aí ele fala, né? Aí a mãe diz, né? Que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata. A mãe que disse, de minha parte, dedico essa prata ao Senhor. Deus a favor de meu filho. Ponto. Será usada para fazer, que bênção, né? Uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo essa prata a você. Então, ela tira das 1.100, ela dá 200 a ourives, né, que faz essa imagem de fundição. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou as 200 moedas, que eu falei para vocês, deu ao ourives, o qual fez a imagem de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim, este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei Israel, e cada um fazia o que se achava mais certo. Irmãos, então aqui, ó, o exemplo daqui. A questão, não sei se vocês já ouviram, né, mas rapidamente, né? Não, você que tem uma oferta que vai dar pelo seu filho, dê uma oferta. O único lugar que a mãe, que o pai oferece uma oferta ao filho, é nesse lugar. E a mãe, inclusive, oferece para que o filho faça uma imagem de fundição, né? Não, faça uma oferta, quanto vale teu filho, tua família, vocês já ouviram, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas o problema não é maior, o problema maior não é esse, tá, irmãos? O problema maior é que quando ele faz essa imagem de fundição, ele acha que ele está agradando a Deus, tá? O que ele faz? Ele consagra um filho ao sacerdócio. Irmãos, quem que poderia ser sacerdote? Lembram? Só os levitas, tá? Só os levitas. A gente vai ver isso onde? Depois vocês anotem lá, Número capítulo 3. Anotem também Levíticos capítulo 21, tá? Então, só os levitas poderiam ser sacerdote. Então, e o cidadão que fosse colocado como sacerdote, ele seria morto, tá? Então, a lei, aí a gente consegue vislumbrar que a lei estava bem frouxa mesmo nessa época, porque teria morrido ele, a mãe, e o filho, teria morrido todo mundo por terem feito essa blasfêmia lá, né, na região. E aí, indo para frente, havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita estrangeiro naquele lugar. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, né? Roupa e sustento. O levita entrou e consentiu ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Irmãos, então, agora eu vou voltar naquele texto lá que eu tinha falado para vocês de Hebreus, tá? Então, assim, o primeiro errado de todos, Mica, de fazer toda essa afronta contra Deus, de constituir o filho como sacerdote, e de ele mesmo ungir o sacerdote. Quem poderia ungir o sacerdote eram os próprios sacerdotes, tá? Eles que, aí a gente vai ver isso principalmente em Levítico.
E o que esse sacerdote? Aí o Wisby vai falar que esse sacerdote é oportunista. Por quê? Porque ele, por causa de dinheiro, né, sustento, roupa, mantimento e guarida e lar, ele se vende ali para aquele cidadão, e ele é sacerdote de uma pessoa só. E por ironia, né, o autor sagrado é irônico, vocês vão ver no capítulo 18, verso 6, que ele chama esse jovem de sacerdote, irmãos. Agora, uma outra pergunta. Todo levita era sacerdote? Aí a gente vai ver isso aí também em Números, né, a partir do capítulo 3, anotem para ler, né? Também o Levíticos 21, falando que o anã não poderia ser, o corcunda não poderia ser, ou que tivesse defeito algum no corpo poderia ser sacerdote, tá? E ele não poderia se achegar à casa do Senhor, ele poderia comer do pão, vocês vão ver lá depois na lei, ele poderia comer, poderia se achegar, mas ele não poderia oficiar como sacerdote, irmãos. Então, qual que é o problema aqui do texto, né? Ou qual que é o problema aqui dessa situação no capítulo 17? Que o sacerdote, ele, por ser levita, ele se achou sacerdote. E quantos temos hoje? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Pelo cidadão ter o título de pastor, faz dele um pastor? Só por ele ter o título, porque o pai dele foi, porque o avô dele foi, porque o bisavô dele foi? Não, irmãos, por quê? Aí eu citei aquele texto lá, vocês anotem, Hebreus 5:4. O que o autor sagrado vai falar? Ninguém, ele fala ninguém, tá? Ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados assim como Arão, tá? Então, está falando ali sobre o sacerdote. Então, não, então você está nessa igreja aqui, vou ter que colocar naquela igreja lá que é maior. E aí o cara com a vida toda errada aqui, ali e outro lugar, aí vai para um lugar maior e continua fazendo a mesma caca. Não cuida do povo, não cuida das ovelhas, não visita, não ora, não chama as ovelhas, não vai atrás das ovelhas, só tem o título, assim como esse levita. A primeira oportunidade que teve para melhorar de vida, ele, vazou, tá? Ele vazou, foi para quem? Quando os 5 espias, no capítulo 18, chegaram nele, não é melhor você dirigir uma tribo inteira do que só uma casa? O que o levita, o olho do levita ficou desse tamanho, irmãos? É verdade, não é melhor, muito melhor. Eu dirigi uma tribo inteira do que uma casa. E aí ele se vendeu, ele ajudou ainda a furtar os ídolos do lar da casa de Mica. Imagine, esse levita era aí o Wisby vai chamar ele de desaforado, né? Um cara sem escrúpulo. Agora, o detalhe mais interessante, tá? Então, a gente vai ver ali, dessa mesma história, do capítulo 17 ao capítulo 18, de Mica e da tribo de Dan, vocês viram que, pelo desejo de um homem, que foi Mica, de ter ídolos, de adorar ídolos e ter uma estola sacerdotal, coração de homem, irmãos, isso aí você vai ver só em comentários, tá? Você não vai ver no texto bíblico. Então, o ídolo estava no coração dele, que daí obriga a mãe dele a dar a oferta para ele poder fazer o ídolo do lar. Ele passou pro levita, chamado de sacerdote. Irmãos, do sacerdote passou para uma tribo, da tribo passou para a nação inteira. Aí, o texto ali, vocês vão ver ali, em 1 Reis 12, 25 ao 29, Jeroboão faz, porque Dan foi a primeira tribo a ser idólatra, tá? Por isso que há comentaristas que dizem que o anticristo vem da tribo de Dan, e principalmente porque Dan também não se encontra lá em Apocalipse, tá? A tribo de Dan. Isso eu coloco num dos meus livros, eu explico. Inclusive, acho que se não me engano, é Irineu e Orígenes que defende essa tese, dois pais da igreja. Tá? Então, o pecado de uma pessoa, não, mas isso aí não dá nada, tá? Por enquanto está no teu coração. A hora que sai do seu coração, pode atingir sua família, né? Sua esposa, seu filho, ou seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, sua tia. Quando vê, vai sua família, quando vê, vai todos aqueles que estão à sua volta. E esse pecado que você acha, que eu acho, que nós achamos que não vai dar em nada, acabou corrompendo a nação inteira. Vocês vão ver que Jeroboão fez ídolos
fez ídolo, fez uma estátua, né? Fez um altar tanto em Dan quanto em Siquém. Depois, 400 anos mais tarde, lá, irmãos, 400 anos mais tarde, a gente vai ver o que Oséias falou, no capítulo 6, verso 9, que ele vai relembrar dessa atrocidade, e os comentaristas, todos eles a maioria dos comentaristas vai concordar com esse texto, né? Olha o que diz o texto, verso 9. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam perversidades. Então, essas pessoas não deixavam, e se vocês olharem no mapa, vocês vão ver ali que Dan era caminho para a época de Dan, tinha o tabernáculo estava onde? A arca estava em Siló. Vocês vão ver isso em 1 Samuel, capítulo 1, tá? A arca do Senhor estava lá. Então, outro texto para vocês lerem. Leiam Deuteronômio, capítulo 12. O que o autor sagrado vai falar? Vai falar que vocês vão ter que, Deus falando, né, para o povo, vocês vão ter que adorar onde foi determinado pelo Senhor. E na época ainda não estavam em Jerusalém, né, mas ali estava a arca do Senhor estava em Siló. E aí eles fizeram o quê? Fizeram totalmente o contrário. Colocaram em Dan. Então, entenderam, irmãos? Então, o pecado que saiu do coração de um homem só, depois afetou uma nação inteira, que foi para uma tribo, foi primeiro para o homem, depois para a família. Essa é a aplicação, irmãos. Um termo interessante do Charles Harry, ele vai falar o seguinte, que o pecado, ele começa com uma teia de aranha. Não dá nada, é só uma olhadinha, é só um golinho, cara, só isso aqui, ó. Aí ele fala que o quê? Que termina com uma camisa de força. Depois, nós não conseguimos mais se desvencilhar do pecado. Então, essa é a aplicação desse pecado que começou no coração de Mica e terminou na tribo do norte inteiro. Vocês vão ver depois, leiam ali 1 Reis 12, 25 ao 29. A segunda história, no epílogo, ilustra a corrupção moral de Israel ao relatar a infeliz experiência de um levita em Gibeá, no território de Benjamim. Depois eu deixei em amarelo ali, a hora que a gente está em Ruth vai ser rápido, e eu vou fazer uma aplicação de todos desse final com o livro de Ruth. No território de Benjamim e a consequente guerra benjamita. Aparentemente, o propósito dessa sessão, final do livro, é ilustrar as consequências da apostasia e da anarquia nos dias que não havia rei Israel. Aí os textos também estão ali, Oséias 9:9, que vai dizer o seguinte, ele vai repetir, né, 400 anos depois. Eles se afundaram na corrupção como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. E daí no 10:9. Ele vai falar o seguinte, desde os dias de Gibeá você pecou, Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Então, o próprio Oséias está falando isso 400 anos depois, tá, irmãos? Desse ocorrido. E nesse fato aqui, lembram da história? Daquele levita, e assim, irmãos, o levita que vai buscar a esposa, então o caso, os comentaristas vão dizer que talvez fosse um caso de traição, só que se fosse caso de traição, a mulher com certeza seria apedrejada, então foi mais aí os comentaristas também são unânimes em falar, poucos falam, né, que foi traição, mas a maioria diz que foi uma questão de birra mesmo, ela não queria mais ficar com ele, provavelmente daqueles tipos de marido que são uma bênção, né, isso aí vale para nós, né, e nós, irmãos, nós como homens, nós temos que amar nossas esposas, porque elas são os vasos mais fracos. Assim como Jesus amou e se entregou pela igreja. Então, provavelmente que esse cidadão era um cidadão tosco, né? A maioria dos comentaristas vão falar que ele era rude. Exemplo disso está no próprio texto. O que ele fez? Antes de esquartejá-lo. Quando os homens chegam até a casa, né? Aí pedem que, coloque esse bonitão para fora aí. Aí o cidadão que tinha dado, o senhor de idade, né? Não, pega minha filha virgem e a concubina dele, né? Não faça um mal, né? Ele está sob o meu teto, e a questão da proteção do teto lá era muito levada muito a sério na questão da hospitalidade.
E aí, o que ele faz? Ele pega e joga a mulher para fora. Por que ele não foi para fora, irmãos? Por que ele não é um machão? Ele não era um machão? Ele não era um levita? Por que ele não vai para fora? Então, são situações que é o que eu falei para vocês, a questão da cultura. Nós olhamos com uma lente ocidental. A mulher, como eu falei para vocês, lembram de Gênesis 19, que é o texto paralelo com esse? Lembro quando os anjos, né, do Senhor chegam à casa de Ló, que o que aquela galera fala? Não, traga esses homens para fora. O que Ló fala? Não, eu tenho um filho. Por que o Ló não saiu para fora? Né? Não saiu lá e não foi falar com a galera, né? Só que lá, em Gênesis 19, tinha os anjos, né, que não tinha. E aqui o que aconteceu? Toda aquela aberração, tá? E depois dessa aberração, ele pega, divide a mulher em 12 pedaços, vai para cada pedaço para uma tribo, inclusive para os comentaristas vão dizer que também foi para Dan, e o que é para Benjamim, né? Que é a tribo, Dan é do capítulo anterior, aqui é Benjamim, e eles fizeram um pouco caso. Aí foi dado, inclusive, a oportunidade deles pegarem e se redimirem, né? Então vamos colocar os culpados aqui. Eles não fizeram isso. Isso aí eu vou fazer uma aplicação depois que eu concluir o tá? E aí, um detalhe muito importante, a Juliana me fez uma seguinte pergunta essa semana a respeito da... Só um detalhe nesse próprio texto, tá? Vocês vão ver ali no capítulo 18, no capítulo 19, ali a seguir, do número de pessoas que saíram para a guerra. Ali eram 400 mil pessoas, tá? 400 mil pessoas. Então, o próprio Gusso, o F.F. Bruce e os comentaristas que volta e meia eu estou pesquisando, consultando, eles falam que quando o número é exagerado, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque para o escriba trocar uma palavrinha ou acento era muito fácil. Então, a gente tem que ter cuidado com esse exagero, tá? 400 mil para aquele lugarzinho ali. Tá bom, irmãos? Então, depois eu passo também um comentário do Gusto a respeito disso. Daí eu falei para ela que, embora seja literal, mas a gente tem que ter só esse cuidado com a questão do número exagerado, tá? Mas depois eu passo para vocês a explicação do Gusto. Eu coloco no grupo lá. E aí, a conclusão é a questão de Cristo em Juízes. Aí depois eu vou fazer esse link lá com o livro de Ruth. A falta de um rei ou líder nacional em Israel para unificá-lo como uma real nação teocrática, né? A falta de um rei ou um líder nacional. O livro de Juízes é uma preparação para a vinda de Davi, mas também para a vinda do próprio Messias. Os juízes sobre os quais veio o Espírito Santo poderiam prenunciar a vinda do Senhor, especialmente na função futura de juiz, justo quando julgar seu povo, destruir os inimigos e trouxer justiça à nação. Então, essa é a apresentação do livro de Juízes. Vamos passar para o próximo, então, para o livro de Ruth? Pode ser, queridos? Pode ser? Então, vamos embora. Vamos pegar ali o livro de Ruth. Só um pouquinho, vou chamar a força especializada. Vai, então. Estão me ouvindo aí agora? Estão me ouvindo? Quero ver aqui. Só um pouquinho. Vocês estão vendo o slide aí? Sim, dá para ver tranquilamente. Só um pouquinho. Deixa eu colocar uma apresentação. Aí. Pode. Estão me ouvindo agora também?
Então, né? Então tá. Então vamos lá. O Ruth é complementar ao livro dos Juízes, eu falei para vocês, e foi tirado no ano 450, o José afirma isso. O livro de Ruth fazia parte, e a gente vai ver o porquê. Então, é um autodrama e tem intervenção divina. Então, mudou para vocês aí? O título do livro? Não tá aparecendo, ela deixou. Aqui, ó, apresentação. Sim, passa. Tá, então voltando lá. Então, o título do livro, tanto grego e português, esse livro são os mesmos, tá? É nomeado por causa do seu personagem, principal personagem do livro. O nome Ruth não é judaico. Vários significados foram sugeridos quanto ao significado do nome, mas nenhum é certo. Os autores vão dizer que o nome de Ruth quer dizer companheira, amiga, fiel, colega, tá? Mas é bastante ambíguo o nome de Ruth. Assim como outros nomes, o exemplo disso da Lila também, que os autores também não conseguem entender a questão não conseguem definir um termo correto para o nome, tá? Embora a questão do nome era bem dado bastante ênfase na cultura judaica, tá? Exemplo disso, os nomes que a gente tem, por exemplo, lá, o nome de Judas, né? Judas quer dizer louvor, mas depois daquele episódio da traição de Judas, a gente não vê mais nome de Judas, né? Por aí. Então, outro exemplo também na questão aí o pessoal também comenta, né, a questão de Paulo e Nero, né? Paulo hoje é nome próprio e Nero é nome de cachorro, interessante, tá? Mas essa é a questão da cultura mesmo, da cultura deles. Próximo slide vai falar da Septuaginta, né, e da Vulgata. O livro de Ruth segue Juízes, há uma razão para isso. Ruth parece estar intimamente associada aos últimos capítulos do Juízes. Então, se vocês pegarem o livro de Ruth, vocês vão ver, no capítulo 1, daí vamos olhar a Bíblia, tá, queridos? No capítulo 1, vocês vão ver ali, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, né? Engraçado, né, que a palavra Belém quer dizer casa do pão. Então, na casa do pão não tinha pão. E os comentaristas vão dizer o seguinte, que esse cidadão, ele sendo, inclusive, da tribo de Judá, né, ele acabou esquecendo, irmãos, virando as costas ao dono da vida. Lembram o exemplo disso que a gente pode citar do filho pródigo, né? O mais novo, os dois são pródigos, na verdade, tanto o mais velho quanto o mais novo. Mas o mais novo sai da casa do pai, tendo tudo. Assim, esse cidadão Elimeleque, tá? Então, ele saiu, embora tivesse um período de fome, tá? Ele saiu para ir para um lugar que ele que tivesse as suas necessidades providas. Todavia, morre ele, né, Elimeleque, e o nome Elimeleque quer dizer quem é como o Senhor, né? O Senhor é meu rei, na verdade. E aí, morreu ele, e morreu os dois filhos também. Ó, vocês vão ver no verso 5, morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Imagina, irmãos, para a cultura da época, cultura oriental, uma mulher ficar sem filhos e era desprovida principalmente de ajuda, né? Lembro de Paulo, quando fala a Timóteo, honre as viúvas, mas as que são verdadeiramente viúvas, né? As que são maiores de 60 anos, ele inclusive fala. Outro exemplo que a gente tem também das pessoas... No livro de Atos, capítulo 6, a gente vê que as mulheres gregas eram preteridas. Então, principalmente aqui, essa mulher que saiu da terra dela e vai para a terra de Moabe, todavia, ela tem uma mulher ao lado dela, que é a Ruth, que a gente vai entrar na história agora, tá?
Então, a gente, voltando, né, o relato dos livros das escrituras hebraicas, como eu falei para vocês, Ruth é considerada parte do livro, pois dos períodos da confederação após Israel tomar a terra de Canaã, e antes do início da monarquia israelita. Então, foi naquele período, antiguidades judaicas, 1:40, né, a citação. Depois eu quero ver se acho e passo para vocês também. Então, Ruth e Juízes, né, a semelhança. Diz 4 vezes que não havia rei em Israel, começa com as palavras, quando os juízes governavam a terra, o capítulo 1, né? A gente vê ali o Belém, vê a levita de Belém, aí vê Noemi e sua família, que eram de Belém, um deserto espiritual, livro de Juízes, aí no livro de Ruth, um oásis no meio do deserto, porque elas confiaram em Deus. Juízes também retrata a necessidade de um rei, e Ruth apresenta a linhagem real, e a gente, no final, irmãos, o livro de Ruth aqui é curto, eu vou fazer uma comparação para vocês aqui, tá? Vou fazer uma ponte entre esses dois livros. Então, elas confiaram em Deus. E vou fazer uma pergunta também aqui para vocês no final. Então, o livro de Ruth complementa Juízes, né? Durante o tempo teve grande fome, provavelmente o dia de opressão midianitas, né? Meados do século XII a.C. A época da ocorrência da história de Ruth é clara. Primeiro, porque a mãe de Boaz era Raabe, a prostituta que desertou para Israel no tempo. A data da escrita parece ter havido uma passagem significativa de tempo entre os eventos descritos no livro de Ruth e o registro desses eventos. Diz que a história acontece nos dias em que os juízes governavam, né? Isso indica que foi escrito numa época em que os juízes já não governavam de fato, tá? Ruth fala de um costume antigamente em Israel que evidentemente não estava em prática, no capítulo 4, verso 7, no momento em que esse livro foi escrito. O fato de Davi também ser mencionado no final de Ruth indica que ele foi escrito depois que Davi se tornou rei de Israel. O fato de Salomão não ser mencionado indica que Salomão ainda não havia subido ao trono. Irmãos, a autoria e data a gente vai ver no próximo slide. Então, a data aproximada, então, vamos colocar lá, está 1000 aqui nesse slide, né? Mas coloca entre 900 a 1100, tá? Então, autoria e data. A autoria de Ruth, a autora é desconhecida, o Talmud judaico atribua a escrita a Samuel, ao profeta Samuel. Mas, como eu falei para vocês, da mesma maneira que a discordância lá, a discordância aqui também, por quê? Porque Samuel não chegou a ver Davi reinar, tá, irmãos? Ele morreu antes. Vocês vão ver ali em 1 Samuel, capítulo 25. E Davi começa a reinar só em 2 Samuel, tá? No período de tempo posterior. A palavra-chave desse livro é parente, redentor, os principais personagens Ruth, Noemi e Boaz, tá? Então, Noemi, vocês veem que ela mesma muda o nome, né? Não me chame mais de Noemi, e sim de Mara, né? Que quer dizer amarga, porque ela perdeu o marido e os 2 filhos, imagine. E aí, ela mesmo assim, ela tenta mandar Ruth e Orfa embora, a Orfa, ela vai embora, porque ela fala, não, eu poderia, na idade que eu estou, casar e ter filhos, que vocês, porque tinha a lei do oliverato, né, que a gente vê lá em Deuteronômio 25, mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, para todo aquele que confia em Deus, assim como nós, sempre há uma esperança. E aqui o nome dessa esperança era Boaz. Então, o esboço de Ruth, a gente vê a história de Ruth apresentada em formato quiástico, né, quando os juízes governavam a terra. Aí o quiástico, né, para quem já sabe, que seria em forma de como se fosse A, B, C, D, E, né, depois E, D, C, B, A, eles se encontram, tá? Então, a gente vê a amargura de Noemi, Ruth descobre um potencial redentor parente, Boaz concorda em ser um parente redentor, daí começa com Boaz de novo, né? Boaz adquire o direito de ser um parente redentor, a bênção de Noemi, e termina com a genealogia do rei governante. Então, vocês vê lá, a amargura de Noemi transformou o quê? Em bênção de Noemi. A questão do quiasmo, tá? Aí o ponto principal ali, Boaz concorda em ser um parente redentor. E termina com a genealogia do rei governante, que seria quem? O próximo? O rei Davi, irmãos.
Então, o propósito do livro de Ruth é complementar o livro dos Juízes. Ruth mostra outro lado do período dos Juízes, um lado positivo, mais brilhante e piedoso da vida de Israel, né? O livro de Ruth também mostra parte da linhagem familiar do maior rei de Israel, que foi Davi. Lembra de Davi? O autor sagrado lá em Atos, capítulo 13, verso 22, vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, cheio de falha. Assim como nós, irmãos, somos cheios de falhas, mas a misericórdia de Deus sobre nós é o que basta. Amém? Posso ouvir um amém? Ai, eita glória. Eu não, acho que não, vocês não entendendo. Amém. Irmãos, o livro também tem algo a dizer sobre o ministério missionário que Israel deveria ter feito para o mundo. Ruth, uma moabita, recebeu bênçãos especiais ao acreditar no Deus de Noemi. Esse livro nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Tem um texto de Deuteronômio, capítulo 23, Neemias, capítulo 13, vocês vão ver ali que nem o moabita, nem o amonita, nem a 10ª geração deles poderiam entrar na Assembleia. A minha pergunta que eu faço para vocês já de cara, por que Ruth, sendo uma moabita, ela não só entrou na Assembleia do Senhor, mas ela entrou também na genealogia do Senhor, porque ela casou com Boaz, e ambos foram avô de Davi. Então, essa pergunta fica no ar, vou deixar para vocês pensarem, tá? E depois a gente volta a falar sobre ela. Então, o livro eleva o papel das mulheres piedosas. Eita glória, sempre tem mulher piedosa, né? E Ruth é chamada de mulher virtuosa, irmãos. A única mulher na Bíblia que é chamada de mulher... Não que não tenha mulher virtuosa, tá? Eu perdoa as mulheres, né? Mas ela é chamada de mulher virtuosa. A gente vê várias mulheres virtuosas, várias. Exemplo disso está aquele poema lindo em Provérbios 31. Então, principais escrituras de antecedentes. Se um compatriota seu ficar tão pobre que tenha que vender parte de sua propriedade, então seu parente mais próximo deverá vir e comprar de volta o que seu parente vendeu. Essa é a questão do Redentor, está lá em Levíticos 25, 25. Então, o versículo-chave de Ruth é esse texto maravilhoso. Então, ela disse, eis que sua cunhada voltou para o seu povo e seus deuses. Volte atrás de sua cunhada, Ruth. Aí, o que Rutinha disse? Não me peça para deixá-la, Noemi, ou deixar de segui-la, pois onde você for, eu irei, e onde você se hospedar, me hospedarei. O seu povo será o meu povo, e o mais principal, o seu Deus será o meu Deus. Eita glória, irmãos. Isso é ter convicção do Deus de Israel, né? Isso aí, graças a Deus, a gente tem essa convicção que nós adoramos e servimos o Rei e Deus verdadeiro. Amém? Maravilha. A família de Noemi, a gente vai ver ali, Ruth 1:2, partida da terra, né? O verso 2 a 4. Elimeleque significa meu Deus é rei, e contrasta com o nome de Abimeleque, né? Meu pai é rei. E mesmo assim, quando as coisas ficaram difíceis, esse homem partiu da terra herdada de seu rei e foi procurar um lar em Moab. Após a morte de Elimeleque, seus 2 filhos encontraram esposas, né? A gente já viu. E algo que era proibido na lei. Imagina, irmãos. Então, assim, eles não poderiam casar com essas mulheres, né? A gente vê isso no livro, principalmente no livro de Neemias, que elas... é interessante de ver, né? As doditas, né? Eles estavam falando das Dod. Tem um filme muito legal que eu já indiquei para vocês, que fala sobre Neemias. Vocês vão despedi-las como? Com um aperto de mão. Imagine. Não, dá um aperto de mão nessa mulher e manda vazar. Imagine, irmãos. Mas por quê? Porque era proibido para um judeu casar com alguém que não era de Israel. Mesmo assim, eles fizeram isso. Exemplo disso também a gente tem com quem? Com Judá, né? O próprio Judá, que casou com uma mulher que não eram. Isso aí a gente vai ver lá se vocês quiserem anotar também, para ler depois, Gênesis 38. Então, o livro de Ruth não elogia nem condena as ações de Elimeleque e seus filhos, tá? Ele conta a história. Então, esse livro é um livro histórico. A gente viu um alto drama. O casamento com Moabita não era estritamente proibido, né? Embora a gente vai ver isso aí, estritamente proibido, por quê? Porque Moab, tanto Moab quanto Amon, eram filhos de quem? Vocês lembram? Só retornar lá, vai estar sempre lá, irmão, no livro de Gênesis, capítulo 19. Que Moab e Amon eram filhos de Ló com as 2 filhas, tá? Eles eram meio parentes.
Então, mas severas restrições eram impostas aos filhos de tais uniões. Então, em tese, era proibido, né? A questão não é se eles pecaram, né? Então, Ruth reivindica, depois partindo já para o final, Boaz como parente, tá? Depois de todo aquele imbróglio que teve, que morreram os maridos, e aí órfão voltou para a terra dela, né, de Moabe, e Ruth ficou com Noemi. Então, quando Ruth volta eles voltam para Belém. Aí vocês conhecem a história, né? E o capítulo 2 é interessante, de Ruth, que ela fala no livro, que ela entra por acaso no campo de Boaz, né? Será que ela não estava predestinada? O autor é irônico, né? Entra por acaso no campo de Boaz. Depois eu passo o texto para vocês ali, tá? Então, na época das colheitas, as pessoas acampavam, né? Como dona da terra, Boaz teria um lugar só para ele, e seus servos dormiam em outros lugares nas redondezas. Então, irmãos, o que eu coloquei aqui nesse capítulo 3, verso 4, tá? Vai falar que descobriram os pés, embora não sejam todos que digam isso, mas tem alguns autores, inclusive o Gusso, né? Fala que descobrir os pés era descobrir, apesar que tem criança aí, mas o que eu vou falar é o próprio Gusso que fala, é descobrir o órgão sexual, tá? Então, é um eufemismo. Vai ter autor que vai discordar, mas, claro, eles não tiveram relação antes, tá? Não tiveram. Isso aí, a maioria dos autores são unânimes em falar isso aí. Depois eu passo o texto do Gusso também para vocês verem. E aí a palavra suavemente, né, significa silenciosamente, no verso 7 também. O Gusso também traz esse detalhe. Então, Ruth espera que Boaz esteja dormindo e vai até ele. E aí Boaz acordou e perguntou quem era, no verso 9 do capítulo 3. Ruth pediu que estendesse a capa sobre ela, para, na verdade, ter esse direito, né, para tomá-la como a promessa simbólica ali, a gente está ali em Ezequiel 16, do 8 ao 14, de casamento. Então, era um costume bem conhecido no Oriente Próximo e ainda hoje é praticado em algumas partes do mundo. Aí Boaz resgata a herança, né? Boaz foi até o portão da cidade, vocês conhecem a história, né? Para quem não leu Ruth, é um livro curtinho para se ler, rápido para se ler, são 4 capítulos. Aí ele vai até o portão da cidade, onde as questões judiciais eram resolvidas pelos mais velhos e por aqueles que conquistavam o respeito do povo. O nome do parente mais próximo não é fornecido, tá? Ele tinha um parente que ele tinha esse direito de casar com Ruth. Só que o filho que casasse com Ruth seria herdeiro do marido de Ruth, né? Pela lei do liverato. E aí esse parente mais chegado de Boaz fala, não, eu não posso, senão eu vou prejudicar os meus herdeiros, né? Daí ele pega e passa esse direito para Boaz. Aí a gente vê ali, né, provavelmente porque era vergonhoso, não cumpriu o papel de parente redentor. E o parente não é... Lembram disso? Com Tamar, que casou com os filhos de Judá, né, com os filhos que morreram lá, vocês vão ler isso aí em Gênesis 38, depois vocês relembram a história, tá? Então, aí partindo para o final, né, no Novo Testamento, Cristo é frequentemente considerado exemplo de parente resgatador, porque é o nosso irmão. Ele também nos redime por causa da nossa grande necessidade, que ele só pode preencher. Em Ruth 3:9, vemos uma bela e comovente imagem da suplicante necessitada, incapaz de resgatar, solicitando ao parente resgatador que a cubra com sua proteção e redima e a torne como sua esposa, assim como a igreja é noiva de Cristo. Da mesma forma, o Senhor Jesus comprou para si mesmo da maldição, da nossa miséria, fez de nós sua amada noiva, nos abençoou por todas as gerações. Ele é o verdadeiro parente resgatador. Então, aqui estão as referências. Agora eu vou fechar aqui o slide, né? Eu falei para vocês que era rápido, o livro de Ruth. Vamos voltar aqui, então, para a tela, e eu vou fazer aquela aplicação para vocês ali, e aí vocês vão entender o porquê o livro de Ruth era uma parte do livro de Juízes, né? Como se fosse um apêndice. Irmãos, olha que interessante. Nada na Bíblia, falando como eleito, nada na Bíblia é por acaso. Isso é o Nicodemos, né? Então, assim,
Vocês viram a história em Juízes, principalmente ali no capítulo 18, a gente vê o exemplo de idolatria com Dan, que começou no coração de um homem, lembra que eu falei para vocês? Começou no coração de um homem, foi para uma casa que pegou a mãe dele, né? Aí foi para uma tribo de Dan e depois foi para toda a nação inteira. Aí no capítulo 19, quem que é a tribo que acoberta os malfeitores? Lembra o nome da tribo? Lembra? Pode falar, irmãos. Renata falou lá na cozinha. Foi Benjamim? Isso, Foi Benjamim, irmão. isso, Benjamim. E qual que era a tribo agora? A próxima tribo? A tribo de Boaz. De quem que Davi descende? De que tribo? Judá. Tribo de Judá. Irmãos, então agora eu vou fazer a comparação para vocês. Da tribo de Benjamim veio quem? Primeiro rei. Saul. Saul. Isso. Saul. Topzera. Aí, o que essa tribo fez, irmãos? Protegeu os seus próprios, o próprio povo, né? Eles não quiseram passar os malfeitores para que fosse resolvido ali entre eles. E quem que é Saul, irmãos? Saiu dessa própria tribo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Lembra quando o próprio Samuel tinha dado ordem para ele, ó, não sacrifique antes de eu chegar, porque só o sacerdote poderia sacrificar. Aí vocês vão ver isso a partir do capítulo 13, 1 Samuel. Ele vai falar assim, imaginando que o bicho estava pegando para o meu lado, ele pensou só nele. O que Boaz fez, irmãos? Largou, né, a possibilidade de casar com uma mulher que na verdade poderia ser uma outra, né? E casa como estrangeira, irmãos. Casou com Ruth, a moabita. Então, só nessa aplicação, vocês veem a diferença da linhagem que vem Davi, que é da tribo de Judá, para a linhagem que vem Benjamim, tá? Que Saul descende da tribo deles, que é uma tribo, na verdade, egoísta, que só pensaram neles, e por causa disso morreu quantas pessoas? E aí, por isso que eles comentam que esses dois livros, eles eram juntos, né, os comentaristas vão dizer que eles eram juntos para demonstrar que da tribo de Benjamim não poderia sair nada melhor do que saiu Saul, porque eles eram egoístas, pensavam só neles. E da tribo de Judá vem quem? O nosso Salvador, o Senhor. Aí, por isso que o caminho está aberto para Jesus. O próprio Boaz faz o quê? Larga o direito dele, poderia casar como qualquer outra judia, ele casa com uma estrangeira. E aí ele demonstra o próprio Deus, demonstra a sua graça. Então, voltando para a pergunta agora. Ruth, sendo moabita, vocês vão ver isso em Deuteronômio 23, né, e Neemias 13, que vai falar que nem uma moabita, nem um moabita ou amonita poderia entrar na Assembleia. E por que Ruth entrou? Então, alguém já ouviu alguma coisa a respeito ou não? Pode ser que quando Noemi voltou para a terra de Belém com Ruth, né? Ela aceitou o Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Então aceitou a Cristo, então ela se torna, vamos dizer assim, da tribo também, ou da mesma crença. Bispo está perto do reino, hein, queridão? Então, assim, irmãos, a primeira posição,
vai falar, lembra que a Marivete, uma das a aula que a Marivete deu sobre isso, ela falou que sempre foi graça. Então, a primeira posição vai falar que era graça, tá? A segunda posição vai falar que até essa palavra de Moisés foi lá, seria até a 10ª geração. Então, a geração de Ruth seria posterior, mas também tinha graça. E a terceira posição é a mais aceita, é essa que o bispo falou. A partir do momento que Ruth, e aí a resposta para essa pergunta está no capítulo 1, aí anotem lá, verso 16, principalmente quando eu pedi para vocês frisarem, né? O teu Deus será o meu Deus. A partir do momento que ela aceita o judaísmo como a religião oficial dela, ela deixa de ser moabita para ser o quê? É uma judia, uma mulher que pertence a Israel. Temos texto para isso, irmãos? Lembra de algum texto no Antigo Testamento? No Novo Testamento? No Novo Testamento é mais fácil, né? Romanos. Ó, eu vou ler para vocês da questão do Novo Testamento. Jeremias. Né? Texto dessas pessoas que, na verdade, que se achegam a Deus e Deus não larga mais. Então, o texto clássico, tá? No Novo Testamento é o texto de Atos 10. Lembra de Cornélio? Que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio foi o primeiro gentil a entrar fazer parte da família de Cristo. O próprio Pedro vai falar, não, eu reconheço, então, que Deus não faz acepção de pessoas. Daí eles falam, não, mas, irmão, isso é fácil, né? No Novo Testamento e no Antigo. No Antigo. O Novo Testamento é graça. Jesus, o próprio Espírito Santo desce depois do Pentecostes. No Antigo, vamos lá para o texto, irmão, vamos ver. Vai estar sempre lá, tá? Sempre lá. Erraram os profetas, os dois, hein? No capítulo 56 de Isaías. Preste atenção. A partir do verso 1, pode marcar lá. Assim diz o Senhor, mantenha o direito e pratique a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado é quem faz isto, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou como uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo, e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. E agora o verso 6, para matarmos. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo os servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte e lhe darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque na minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é o nosso Deus. Eita glória, né? Então está aí o texto para corroborar com a questão de Ruth. A partir do momento, como o bispo respondeu, a partir do momento que ela aceita o próprio Deus, né? Deus de Israel, como seu Deus, ela aceita a religião judaica, né? E ela também, ela está colocada ali na linhagem, na genealogia de Jesus. Maravilha, irmãos? Então, vamos abrir agora para perguntas. Então, esse foi rapidinho, né? Os 2 livros. E aí vou deixar para os irmãos. Como diz o Sael,